seja muito bem-vindo ao Facilite Sua Vida. Eu me chamo Leia Fé e hoje eu estarei aqui narrando essa conferência que o Vadim Zelândia fez em 2012. É um pouquinho antiga, mas as falas estão bastante modernas se a gente for comparar com o que a gente observa hoje em dia. Tem muita coisa do que ele está falando acontecendo. Eu pedi para uma inteligência artificial dar uma organizada no texto, porque eu peguei esse, essa tradução do próprio YouTube, então ela vem um pouco desorganizada e não dá para ler desse jeito. Então a entrevista ficou um pouco com palavras diferentes, porém a informação não foi mexida, tá? Só foi organizado o texto. Eu espero que vocês gostem, deixem os seus likes aí para poder incentivar o meu trabalho e também poder estar ajudando aqui o canal. Aqui no box de informação vai ter mais informações. Se você quiser adquirir os livros do Vadim Zeland, que já temos ele em português aqui no Brasil, vendido pela Amazon, o link vai estar aqui abaixo. Também temos o livro da Tuft, a Sacerdotisa, que eu sei que vocês adoram. E lembrando que se vocês comprarem pelo meu link, vocês também vão estar ajudando o canal. Muito obrigada, se inscrevam e vamos começar. Уважаемые дамы и господа, я хотел бы поговорить о тенденциях в развитии нашей цивилизации, которые лежат на поверхности, но в то же время Senhoras e остаются senhores, eu незамеченными, gostaria de falar sobre поскольку algumas всячески tendências no замалчиваются desenvolvimento средствами da nossa массовой информации. civilização, que estão bem Реальность, diante которая dos мы nossos существуем, olhos, mas уже que acabam совсем не passando та, что была прописана лишь desapercebidas, несколько muitas десятков vezes лет назад. abafadas de propósito. Изменения A происходят очень realidade em que быстро и vivemos hoje é нарастают moldada pelos лавинообразным meios de ускорением. comunicação. Так, Ela все não se parece известный em термин nada com a биосферы de algumas касается décadas atrás. обитания живых As существ. mudanças estão Мало кто acontecendo num знает ritmo cada изумленную vez о том, mais что есть еще acelerado, понятие como uma техносферы. avalanche, e poucos Техносфера– param para это все refletir sobre достижения isso. техногенной Você цивилизации, provavelmente já ouviu falar начиная da от бытовых biosfera, o электроприборов и ambiente заканчивая onde vivem продуктами os seres питания. vivos, Все, с mas чем pouca gente соприкасается sabe ou техносфера, pensa sobre outro подвергается conceito всегда заметной, importante, но a кардинальной tecnosfera. трансформации, A в том числе сам tecnosfera человек. é tudo o que foi criado pela nossa Речь civilização идет не об tecnológica, экологии окружающей desde среды. Пусть иногда eletrodomésticos оно até и менее produtos заметная alimentícios. проблема, поскольку Ela она, está passando раскрываясь por пока uma в явном виде, transformação несет в себе profunda, угрозу самому embora nem sempre ценному в свойстве visível, человека– e essa его transformação свободе envolve и algo ainda mais индивидуальности. Это essencial: вопрос экологии nós духа, mesmos. который почему-то мало кого Não estou заботит. falando da Внимание ecologia уводится в ambiental, сторону вопросов mas de algo важных и igualmente sério существенных, e urgente: a в то время ecologia как do мир espírito. стремительно меняется с Essa é обратной uma невидимой questão que стороны. raramente recebe Может показаться, atenção, что e ничего не enquanto происходит. olhamos para На outras самом деле preocupações do происходит нечто. cotidiano, o mundo Внешне continua это никак mudando. особо не проявляется. Não Вроде só все идет своим que чередом. conseguimos ver, Наша цивилизация mas em следует níveis путем mais технического sutis. прогресса. Pode Но в parecer que действительности nada está прогресс в той acontecendo, форме, mas a которую он может verdade é que приносить está пользу sim. человеку, уже A закончился nossa и двинулся civilização по parece направлению caminhar выгодным rumo ao для progresso системе, técnico, как mas o самостоятельно tipo de progresso развивающейся que traz структуре. benefícios reais ao ser Система humano как já ficou para опухоль trás. начала O que активно temos agora é um разрастаться, avanço que теперь же внутри favorece o próprio зависима от sistema, человека. um sistema que Все se указывает на то, что данный retroalimenta, процесс como um случился tumor que споntанно. começa a crescer Когда fora do цивилизация controle. вступила на техногенный Hoje, путь tudo развития, indica que esse сработали processo такие saiu das законы, mãos do ser humano. которые A tecnosfera раньше está se как-то transformando происходили. numa Теперь matriz, действие этих законов um приводит sistema к тому, что gigantesco техносфера que transforma as становится pessoas em fontes de матрицей. energias como Матрица– это bateria. некий конгломерат, система. E В ней isso, проводится роль e não, батарейки, питающей isso систему. não é ficção Такие científica. фильмы, как É um rumo «Матрица» que и estamos «Суррогаты» tomando. Não é sobre очень фантастичны. tecnologia, é Это sobre наше самое controle. недалекое будущее. Vivemos hoje Оно numa rede de делает связь между informações tão тем, densa que o который sistema, информация e окружает, não mais o организм indivíduo, é quem попадает toma as в общее decisões. информационное поле, Nós созданное apenas роботами, seguimos. естественным E isso интеллектом, acontece или silenciosamente. оказывается во власти системы. Porque o Уже sistema não человек precisa que управляет sejamos системой. totalmente Она saudáveis полностью ou plenamente контролирует и conscientes. O подчиняет ideal é que человеку. tenhamos apenas energia Всеобщее suficiente para пространство funcionar часто bem, делается não mais do доступным. que isso. Кому это может Já интересно? reparou Ну, como, кому? depois do trabalho, Но muita тот, кто gente будет só quer se jogar no удовлетворен sofá em тем, frente à что TV? вокруг него, Parece normal, né? по воле каких-то Mas других людей. não deve, На самом mas деле talvez não человек devesse развивается ser. A vida самостоятельно. moderna До nos определенного encaixa em возраста. um Мы vão сами растущие apertado entre os становимся 20 e os 40 в тех anos. самых Aos 20 промежутках времени somos имеем сейчас inexperientes demais, практически e aos все. 40 А вот в dizem системе que все já еще passamos больше. do ponto. Ей E de необходимо repente você já поддерживать não устойчивый parece tão прогресс interessante para и добиться ninguém. максимальной Tem эффективности. algo de errado nisso, não Роботы, acha? подобные киборгам, будут
Outro ponto, a redução da população que parece contrariar a lógica econômica. Afinal, menos consumidores, menos lucro, certo? Mas, quando tudo se reduz a uma matriz, os que sobram se tornam peças perfeitamente descontroláveis. Uma sociedade controlada por completo, essa é a direção. E não se trata de teorias sobre um governo mundial oculto, ou o famoso Clube Bilderberg. Essas ideias servem para desviar o nosso foco do que para esclarecer. Então, essas ideias servem mais para desviar o nosso foco do que para esclarecer. Ah, Как молодой специалист вы никому не нужны, поскольку у вас нет опыта. А после 40 вы не нужны уже потому, что из вас все, что можно, уже выжили. По той же причине после 40 вы неинтересны противоположному полу. Опять, это нормально? Привычно да, но по сути что-то здесь не так, не правда ли? Ну, не должно так быть. Еще одна вещь, которая выгодна техногенной системе, это сокращение населения. a raiz da questão não está nas figuras públicas, está no próprio sistema que criamos e mantemos. Um sistema que, assim como as ervas daninhas no jardim, continuam crescendo porque a gente só arranca as folhas, mas deixa as raízes lá. As pessoas que hoje percebem estar no poder são, na verdade, marionete do sistema, algumas até mais controladas do que os indivíduos comuns. Enquanto o sistema puxa os cordões diretamente dessas figuras, ele nos controla indiretamente, por meio de publicidade, distrações, desinformação e todo tipo de ruído que desvia o foco. Nos tempos modernos, não existe mais alguém que planeja sozinho uma guerra global e a coloca em prática com base apenas em sua vontade pessoal. Um banqueiro, por exemplo, não consegue financiar nada tão grandioso se as condições do sistema não forem favoráveis. E esse grupo de apoio que parece para respaldar também não surge por acaso. Ele só floresce quando o ambiente já está maduro para isso. Tudo está interligado. Essas condições, que parecem surgir espontaneamente, são plantadas com bases com bastante antecedência, como com manipulação de atenção, primeiro desviando o foco da população, depois pela via ainda mais direta, a alimentação. O método mais eficaz de controle não é propaganda explícita, é simplesmente manter o burro olhando fixamente para a cenoura, enquanto segue o caminho que lhe é imposto. Funciona assim. Aquilo que é para o sistema se espelha. Aquilo que é útil para o sistema se espalha. E questões realmente importantes estão escondidas atrás das distrações banais. Veja o exemplo. Somos bombardeados com urgência para vacinar todos contra doenças que surgem do nada, enquanto problemas como o câncer seguem crescendo. E seguem sem solução prática. E o mais triste, o mecanismo central do câncer já foi descoberto em 1931 pelo Dr. Otto Warburg, ganhador do Prêmio Nobel, mas a maioria já esqueceu. A biosfera, essa sim, já foi convertida em tecnosfera e ninguém fala sobre isso abertamente. Preferem desviar o debate para temas genéricos: aquecimento global, inundações, conspiração para 2012. E assim, a atenção se dilui. Até mesmo o filme Avatar, de forma simbólica, trazia essa divisão entre biosfera e tecnosfera. Foi deixado de lado no Oscar. O prêmio foi para outra produção, mais alinhada com a narrativa do sistema. Mas nada disso é controle consciente ou uma mão invisível orquestrando eventos como um maestro. A máquina apenas se autorregula. Como acontece na selva, é o instinto da sobrevivência do sistema. Só que hoje, a forma mais eficaz de manter as pessoas distraídas é pelo medo. E a mídia funciona exatamente nessa base. Não por ordem de alguém, mas porque isso dá audiência, clique, atenção. E o sistema adora atenção. E enquanto isso, ninguém percebe que estamos sendo sutilmente levados a perder nossos direitos. Os chips eletrônicos, a vigilância, tudo está acontecendo, mas com outra roupagem. Eles
não vão invadir sua casa e implantar chip à força. É muito mais elegante. Vai vir com o argumento da conveniência, da segurança, da praticidade, em coisas simples, como carteira de motorista ou cartão bancário. Привлечь внимание современного человека, перекормленного информацией, уже не так просто. А чем легче всего его привлечь? Тем, что беспокоит, тревожит, пугает. Вот СМИ и работают так, как они работают. E a maioria, Естественно, como нарушение sempre, запретов vai нет. concordar sem questionar. Управление осуществляется Agora, настолько você pode se глубоко, perguntar, что боль и mas o que агрессия tudo isso tem a ver com a alimentação? бывает. Tudo. Системы и Há автоматические décadas se устройства fala окольцуют que, электронными com чипами, nutrição делают específica e полностью tratamento автоматическим químicos, é подкормкой. possível moldar um tipo de ser Если это humano будут obediente e фальсификованные submisso como данные, uma это ovelha. опять уловка для отвода внимания. Exemplo: Пусть себе народ em думает, что 1974, o governo dos Estados получить Unidos информацию declarou como очень objetivo дорого. oficial a redução da população dos Сегодня это países do terceiro работает mundo, дорого. Например, por российские razões de программы segurança nacional. «Спутник-5», без Esse которых plano foi полет просто detalhado no неосуществим. memorando em que Кто se захочет recomendava, изменить entre отношение outras к власти, estratégias, o uso de alimentos como по-простому ferramenta de поверить controle простому populacional. поверит во все эти Muito antes disso, o действия. próprio sistema já havia dado Важно origem a создать систему movimentos como более-менее a понятную. eugenia, Пища здесь a перед нами. ideia de higiene Система, которой racial, можно a управлять. redução seletiva de Бекман, população. английский философ, Os primeiros который experimentos написал foram книгу «Человек cruéis пищи», e чтобы visíveis. Hoje são изменить discretos, мышление. refinados e Вполне tecnicamente реалистично подключить людей, которые revestidos de находятся в клинической modernidade. стадии. Não são mais câmeras ou campos, mas Американское substâncias, правительство organismos в geneticamente 2020 году modificados e manipulação согласилось на silenciosa. сокращение населения Agir стран Африки pacificamente é во mais благо национальной eficaz. Mas безопасности. hoje a tecnologia transgênica Таким образом, предполагалось muitas осуществление этой vezes политики. tida Референдуме como um avanço населения genial, está se tornando прямо um meio рекомендовалось silencioso de controle. A, спровоцировать войны a с modificação целью genética das sementes сокращения rompe com a населения. segurança alimentar dos Это países, долго porque as длился plantas процесс, deixam de сейчас germinar постепенно naturalmente. породил Isso significa que o последние banco de успехи. sementes Идея fica расового sempre разделения nas mãos de quem справедливо controla esse осуществляется до mercado. усмотрения. É um Первый método крупный эксперимент ideal против de еврейских manipulação. очень примитивный. Se um Первоначальный, país desobedece, частичный, как basta пример, negar o acesso às имитировали sementes сейчас. na Но próxima наблюдать safra. живой отклик O resultado, времени на ele se ценности. curva. Muitos já estão de Сегодняшний joelhos мир diante делается desse более sistema изощренным, e ele continua se менее aprimorando. завуалированным. Porque, Исходя из convenhamos, средств política primitiva como оказалась esterilização forçada e разработана violência aberta обществом, não но funciona mais, потом поняли, что provavelmente это repousa вести pública. неверным путем. Então se Трансгендерность lança um стала truque, uma новой distração геометрией jogada à событий, multidão, сразу enquanto os убивая verdadeiros смысл. métodos operam em silêncio. Hoje Одновременно fala-se устойчивость muito que населения plantas стала geneticamente ключевым modificadas são продовольственным necessárias ресурсом. porque aumentam a produtividade e reduzem o uso de Цена pesticida. традиционных культур Mas, уже не pense, нарастает, isso realmente а маркетинг acontece? всегда Na находится в руках prática, os fatos корпораций. mostram que os Влияние transgênicos têm um высоких rendimento menor do que o технологий prometido. развязывать не E as требуется. pragas Просто não оказались desaparecem, послушными. elas mudam. Семян нужных Novas генов espécies меняются быстро. resistentes Для surgem, многих стран это exigindo поставленный на колени. pesticidas ainda mais Система fortes. совершенствуется с Resultado: o методом. ambiente morre. Такая примитивная Não há canto de техника pássaros, não há становится insetos, прикрытием não há vida visível. индустриализации As plantações вместо parecem cenários de основного plástico, протеста общественности. Но mas, это, опять para же, quem nunca только viu, еще não один parece tão вариант assustador comer uma системы, salsicha которая в industrializada. толпе на E é расстоянии aí que está o метра от problema. метра работают Já только estão несколько adicionando десятков ingredientes поставленных transgênicos em quase tudo. общественное мнение Produtos и экономика semi-acabados, обмануты salsicha, всеми. laticínios, cereais, Такая внешняя chocolate, molhos, bebidas, até na целесообразность papinha do bebê. генная E quase модификация ninguém растений percebe, porque необходима для essas безопасности informações é урожая. escondida com cuidado. Распространяем Mas необходимость e as пестицидов. pesquisas? Посудите сами. Existe alguma На самом investigação деле это neutra? искусственно созданные Sim, корпорации. mas quase Так sempre говорят são о том, что financiados pelas урожайность próprias растений empresas do регулируют produtos организмы. de Теперь среди OGM. школьников появляются E молодые, которые não этим возгорятся. não Бороться с этим surpreende que o resultado препятствием digam sempre a mesma на coisa. полях Está tudo bem. геномодифицированной O único растения estudo не растут. independente Не слышно ни пения de птиц, ни destaque ржания foi лошадей. liderado pela Наблюдается doutora максимальное Irina напряжение жизни. Выращивают Ermakova, растения из пластика. bióloga Но russa, тем, кто в mas силу foi interrompido às нашего pressas porque as восприятия conclusões eram не alarmantes. догадывается, что Nos ингредиенты Estados Unidos, chegaram a aprovar leis que proíbem plantar frutas e vegetais em sua própria fazenda.
Outra lei proíbe o fornecimento de produtos transgênicos com rotulagem clara, ou seja, o direito à escolha foi tirado e a maioria nem percebeu. O mais irônico, uma política criada para reduzir populações em países do terceiro mundo acabou produzindo efeitos colaterais nos próprios Estados Unidos. Um terço da população americana hoje é infértil, outro terço vive em extrema pobreza e obesidade ou obesidade. 30 anos atrás, os Estados Unidos eram um símbolo de alimentação saudável, orgânica. Hoje, são os maiores consumidores de antidepressivos. Mas ninguém se surpreende. A fadiga crônica e o estresse viraram normas da vida moderna, como se fosse normal viver assim. Mas quando foi que isso tudo mudou? A resposta é simples: alimentos sintéticos, especialmente fast food, com alto potencial viciante, em muitos aspectos, não tão diferente de narcóticos. A terra se encheu de viciados em comidas industrializadas. E não para por aí. Nos últimos anos, um terço das abelhas desapareceu. Треть Америки уже бесплодна. Еще треть Америки страдает непомерным ожирением. А ведь каких-нибудь Ninguém 30 sabe ao миллионов certo porque talvez, бегающих por causa da radiação eletromagnética, dos transgênicos, dos agrotóxicos, сидит на ou антидепрессантах. Вот такая простая и наглядная статистика. И все кругом наивно и ou беспечно da soma de tudo isso. Mas o que isso significa? Significa que a polinização natural está em colapso. Em algumas regiões da China, as abelhas foram completamente exterminadas por pesticidas. E agora plantas simplesmente não crescem mais. As pessoas já estão fazendo a polinização manual das plantas e ninguém parece se importar com isso. Todos preferem se preocupar com o velho mito de 2012, inventado pelos maias. Isso é profundamente triste. O ser humano se imaginou o rei da natureza e, com sua arrogância, decidiu reorganizar uma biosfera que levou anos, milhares de anos para se formar. É como se soltar um macaco dentro de um laboratório químico. O que quer que ele faça ali, mesmo que cientificamente modificado, só pode acabar em catástrofe. A ideia principal que quero transmitir é esta: não estamos sendo controlados por um indivíduo específico, estamos sendo integrados ao pouco a pouco a uma matriz. Isso, um sistema automatizado de controle total que se apresenta sob rótulos simpáticos como reformas humanitárias, cooperação internacional, salvação da humanidade. E o mais irônico, a pessoa escravizada pelo sistema nem percebe que perdeu algo. Ela acha que está conquistando liberdade de escolha. E isso é exatamente o que o sistema quer. E a ideia de liberdade parece uma escolha, enquanto tudo já foi decidido. Esse processo não é executado por um comando central, mas sim por leis naturais de auto-organização de sistemas parasitários. É um efeito sinérgico. Poucos conseguem ver isso. Os senhores do mundo, clubes, conselhos, nomes elegantes, podem até achar que estão no controle, mas o sistema vai engoli-los também. Na verdade, talvez isso já esteja acontecendo. A nova realidade não é um outro mundo. É este mundo redesenhado. A humanidade deu um salto violento de um modelo natural para uma sociedade tecnogênica. E isso não passa impune. As pessoas não são mais indivíduos livres, são componentes de um sistema. E grande parte de sua energia consciente já está, de fato, sendo gerida por esse sistema. O sistema tecnogênico é, por definição, destrutivo, contra a biosfera e contra o próprio ser humano. Ele bloqueia novas capacidades, pois mais profundas, para que não atrapalhem o seu próprio avanço. Mas ninguém percebe, porque o processo é realizado sob anestesia geral, em sono profundo, sem que o paciente desconfie que está sendo operado. A única coletiva foi desligada, e a posição real do ser humano dentro da Matrix
dentro da matriz foi obscurecida, distorcida. Sabe o que isso me lembra? A história de Simba, o marinheiro. Em uma de suas jornadas, ele chega a uma ilha onde é acolhido calorosamente. Os habitantes oferecem comida deliciosas, banquetes, e ele come. Come por dias, até que seu corpo se transforma em uma carcaça inchada e sua consciência se apaga. Ele só entende tudo quando já está sendo engordado para o abate. E é aí que eu volto a repetir: contos de fadas não são mentiras. São reflexos simbólicos da realidade vivida em outros tempos ou em outros níveis. Comida, água e informação, esses são os principais instrumentos que o sistema usa para nublar a mente e apagar a clareza da consciência. Mas isso é facilmente verificável. Quando você consome comida viva, natural e bebe água limpa, sua mente clareia. Você percebe, você acorda. Nos últimos tempos, você deve ter notado, as pessoas estão cada vez mais distraídas, esquecidas, desatentas, vivem tropeçando no básico, cometendo erros tolos e confundindo com o simples. Por quê? Porque uma parte significativa da atenção está capturada, como se estivesse sendo sugada, como se a mente estivesse doente e a energia bloqueada, ou presa em um fardo insuportável de tarefas. Nos meus primeiros livros, eu escrevi sobre a atenção capturada por pêndulos. Quando uma pessoa está com medo, preocupada e irritada, ela mergulha nesse estado e sua percepção da realidade desaparece. Mas o que antes era um fenômeno individual, agora é claramente um padrão coletivo. A maioria das pessoas está dormindo, agem como sonâmbulos, não vivem suas vidas acontecem com elas. Isso, para mim, é alarmante. Há poucos anos, o nível de inconsciência não era tão alto e hoje, que é um exemplo simples disso, quando um grupo de amigos vai passar um dia na natureza, o que é a primeira coisa que fazem ao chegar? Abrem o carro, ligam o som no último volume. Parece estranho, não? Em- Estão no meio da floresta, onde há silêncio, pássaros, ar puro, mas ao invés de ouvir o mundo natural, ligam um ruído da cidade de novo. É como se estivéssemos medo do silêncio. Lavagem cerebral? Talvez. Ou talvez a mente tenha se acostumado tanto ao ruído que já não suporta mais a própria presença. Compare o homem moderno com aquele que viveu 1000 anos atrás, antes dos jornais, do rádio, da televisão, da internet e dos celulares. São pessoas completamente diferentes e não. A maior diferença não está no nível de inteligência, civilização ou educação. A questão é: o homem moderno está viciado na agulha da informação. Ele já não consegue viver sem o fluxo externo, contínuo de dado. E esse fluxo foi criado pelo próprio sistema, gerando um efeito direto sobre a atenção humana. Você pode até sentir que está concentrado no que está fazendo, mas na verdade, apenas uma pequena fração da sua atenção está ativa. O restante está preso a um fio invisível conectado à rede informacional do sistema, reservado como se fosse um depósito congelado num banco. Outra grande parte da atenção humana está simplesmente bloqueada, num estado de hibernação induzido por alimentos sintéticos e produtos químicos, que alteram, em maior ou menor grau, o nosso estado de consciência. Com a chegada dos métodos artificiais de processamento de alimento, a situação só piora a cada ano. Quer um exemplo claro? A psique das crianças moderna. Hoje se fala em criança índigo, em novas gerações de consciência, mas a verdade é que essas crianças hiperativas e com déficit de atenção não são índicos. São intoxicadas desde cedo por alimentos altamente industrializados, repletos de compostos químicos. Esses produtos são, em termos neurológicos, tóxicos, como o álcool ou outras drogas. O sistema nervoso das crianças balança como um catavento ao vento.
Elas têm dificuldade de concentração, de foco, de permanecerem em silêncio. Quando eu era criança, podíamos sentar como bons pioneiros. Sabíamos manter as mãos sobre a mesa, olhar para frente. E por que as crianças hoje não conseguem? Elas são hiperativas, na verdade parecem cansadas. Um dia, andando pela praia, vi um grupo de crianças, provavelmente de um acampamento. Haviam acabado de chegar. Foram liberadas para brincar no mar. Me preparei para o caos de costume, mas nada aconteceu. Elas se comportaram como aposentados depois de um almoço pesado, sem aquela energia vibrante que costumava explodir em qualquer praia cheia de gente. E os adultos também afetados, ainda que de forma diferente. O que estamos vendo é uma intoxicação generalizada por substâncias sintéticas, com sintomas tão comuns que viraram norma. Se acontece com todo mundo, parece que está certo, mas está mesmo. Esses produtos provocam dependência e contribuem para o crescimento alarmante de doenças degenerativas. E tudo isso está estaticamente ligado ao surgimento de novas tecnologias alimentares, como o refino extremo, os conservantes, os realçadores de sabor. Veja, cereais e arroz começaram a ser refinados. Removeram a casca, o embrião, onde estão os nutrientes mais valiosos. O resultado? Produtos brancos, fofos, atraentes. Me lembro de visitar uma casa onde o arroz era tão branquinho, os pãezinhos eram tão macios, parecia irresistível. Todos queriam e se acostumaram, e depois começaram a adoecer. Só que ninguém fez a conexão entre essas novas doenças e o que colocavam no prato. E até hoje, quase nada foi feito a respeito. Curiosamente, na França medieval, o prato principal dos camponeses era uma tigela de salada verde. Simples, nutritiva, diária. A elite, por outro lado, exigia pratos refinados, cheios de técnicas e sabores. Os cozinheiros se esforçavam para impressionar, mas enquanto preparavam iguarias para os nobres, eles mesmos comiam folhas frescas na cozinha. Na época, adoecer era quase um símbolo de status. Ter o rosto pálido, passar por dia na cama definhando, isso era moda. Enquanto isso, os camponeses bronzeado, forte, saudável, era visto como inferior. Afinal, ele não tinha tempo para estar doente. Precisava do corpo firme para trabalhar o dia inteiro. E ainda assim, no fim do dia, conseguiam sorrir, se divertir, talvez até fazer amor no palheiro. Com o tempo, a culinária refinada se espalhou. A moda venceu. A comida enlatada, por exemplo, nasceu como uma solução prática para o exército, mas foi promovida como símbolo de progresso. As pessoas passaram a se reunir à mesa com latas sobre a toalha. E as conversas giravam em torno disso. Que tipo de lata você comeu hoje? Como assim você não come comida enlatada? Tá vivendo no passado? No início, o enlatamento era só por calor. Depois vieram os conservantes, os aromatizantes, os intensificadores químicos. A adição de aromatizantes aos alimentos não serve apenas para realçar o sabor. Ela é viciante, cria dependência e, o pior, é conveniente. Os produtores, comerciantes, consumidores, todos estão presos à mesma agulha. Cada um lucra ou se satisfaz de alguma forma. Comemos e adoecemos, adoecemos e voltamos a comer. A impressão é que o ser humano moderno deixou de ser Homo sapiens. Tornou-se uma espécie domesticada, alimentado com o que for conveniente. E por quê? Porque quem controla a alimentação, controle. Controla, né? Porque quem controla a alimentação, controla. Estamos vivendo o equivalente a uma grande fazenda humana. Um sistema em que todos marcham na mesma direção, com os mesmos objetivos, substitutos ou mesmos medos e as mesmas distrações. Olhe qualquer tela, qualquer revista, qualquer rede social.
De um lado, a promessa de sucesso, status, consumo. Do outro, o medo constante, os alertas, os perigos. Isso é o que mantém o sistema funcionando. Mas o efeito mais devastador desse estilo de vida não está nas manchetes, está no corpo. Doenças degenerativas e mortes lentas que não chocam, não assustam, porque se espalham discretamente. Radiação, agrotóxico, transgênicos, nada disso sentimos, mas sentimos as consequências. E pensar que nos prometeram que tudo isso era para o nosso bem e os OGM iriam alimentar a humanidade inteira, mas o que eles trouxeram foi infertilidade, ruína e agricultores, ruína de agricultores e o desaparecimento de insetos polinizadores, um elo vital da cadeia da vida. Enquanto isso, milhões adoecem em silêncio. 300 mil mortes por câncer por ano só na Rússia, 500 mil nos Estados Unidos, e os números continuam crescendo cada vez mais cedo. Problemas mentais, depressão em escala, de pandemia, suicídios aos milhares, só na Rússia 800 mil nos últimos 20 anos. Isso sem falar nas 37 mil pessoas que morreram de fome, que morrem de fome todos os dias. Uma a cada 5 segundos é uma criança. Mas a estatística se esconde. E talvez mais assustador nem sejam os números. É saber que a raiz de tudo isso é criada por nós, pelos nossos hábitos, pelas nossas escolhas, pela cultura tecnogênica que aceitamos como progresso. E mesmo agora, talvez o mais invisível de todos os fatores continue a agir sobre nós. As ondas eletromagnéticas de celulares e torres de transmissão. Há um risco real de tumores cerebrais. Os fabricantes sabem, as operadoras também, mas nada para o avanço da lucratividade, mas nada para o avanço da criatividade. Проблемы с позвоночником – это все тоже массовые эпидемии. Только в России за последние 20 лет 800 тысяч людей покончили жизнь самоубийством. Получается, у нас в среднем 40 тысяч в год уходят из жизни, уже не по причине болезней, а потому что считают, что жить E os дальше usuários? невыносимо. A maioria vive na segurança do rebanho. Afinal, se todo mundo usa, deve ser seguro, certo? Errado. A sensação de euforia despreocupada pode durar até o dia em que a tragédia bate à sua porta. Foi assim com o amianto. Quando surgiu, foi saudado como revolução. Barato, versátil, resistente. Especialistas alertaram sobre seus riscos cancerígenos. Poucos ouviram, e hoje temos incontáveis vítimas, mas a indústria segue, porque é milionária, porque ainda pode convencer que está tudo bem. O uso do amianto foi proibido apenas na União Europeia, no resto do mundo. Não. Por isso, a guerra controla ele. Por isso, a guerra controla ele. Ainda não acabou. Por quê? Porque os tumores causados pelo amianto se desenvolvem devagar, demoram de 35 a 40 anos para aparecer. E se lembrarmos que o uso do amianto atingiu seu pico no fim dos anos 1970 e início dos anos 80, então o pico das doenças relacionadas está apenas começando entre 2015 e 2020. Да, конечно. Хорошо, я заканчиваю. К сожалению, в короткой лекции я не могу обрисовать все аспекты вредоносного воздействия техносферы. В завершении темы рискую... E o mesmo se aplica às comunicações móveis. Os impactos reais só devem começar a se manifestar por volta de 2035. Ninguém sabe ao certo quais serão as consequências, e isso é o mais assustador. Trata-se de um experimento global, feito com toda a humanidade. A radiação eletromagnética também carrega o potencial de causar alterações genéticas, o que significa que os efeitos podem atingir não só a geração atual, mas também as que ainda nem nasceram.
Estamos dispostos a esperar 20 ou 30 anos para descobrir quais serão as consequências? Imagine como estará o mundo em 30 anos. Quem de nós ainda estará aqui? Como será a vida? Um futuro de escassez de água limpa? De comida sintética? Um mundo superlotado por uns, vazio para outros? Não é apenas uma questão de ecologia planetária, mas também de ecologia pessoal. É hora de agir, é agora. A hora de agir é agora. Não podemos esperar que os produtores descubram o que fabricam, que os médicos aprendam a tratar doenças futuras, ou que os governos resolvam tudo por nós. Não há mais tempo. Por isso, aproveito este momento para falar em nome dos apoiadores russos da biosfera e apresentar o conceito de CLIB, uma proposta de união entre todos os que desejam preservar não apenas o planeta, mas também sua liberdade e sua integridade pessoal. CLIB é formado pela junção de três ideias: K, de coletivo, Liebe, do alemão, que significa amor, e Liber, do latim, que representa liberdade. Também é uma sigla em russo para Convenção pela Segurança Pessoal e Liberdade. Em meio à realidade tecnogênica que nos cerca. Em 2009, a Assembleia Geral da ONU adotou o conceito de desenvolvimento sustentável, mas queremos ir além. Queremos que essa harmonia com a natureza deixe de ser um discurso institucional e passe a ser uma garantia de segurança pessoal para cada indivíduo. Porque se a pessoa não se cuidar, quem vai? O conceito de sustentabilidade já existe há anos, mas a realidade só piorou. Por isso, demos o primeiro passo. A partir do ano que vem, lançaremos uma plataforma digital que reunirá fabricantes, comerciantes, consumidores e especialistas, todos comprometidos com a construção de uma nova cultura. Não pedimos que ninguém vá contra o sistema ou lute contra moinhos de vento. É possível viver dentro dele, aproveitar suas vantagens e ainda assim proteger-se de seus danos. Para isso, precisamos conhecer as regras de uma existência segura. Dentro desse mundo artificial em que vivemos, precisamos lembrar da nossa origem biosférica, da natureza que ainda resta em nós e em nosso entorno. Não se deixe ciborguizar aos poucos. Preserve sua individualidade, sua liberdade, sua consciência e sua saúde. O objetivo da convenção é simples: informar as pessoas e unir quem ainda quer lutar por um planeta saudável. E a nossa tarefa começa por pequenas escolhas: abandonar os produtos que contenham OGM, químicos e sintéticos, buscar as alternativas naturais sempre que possível, usar o celular com responsabilidade, desligar o modo rádio quando não estiver usando, manter o aparelho longe da cabeça e preferir sempre um bom e velho fone com fio. Filtrar o conteúdo que consumimos, dosar a informação, escolher o que entra. Mesmo só essas medidas básicas podem transformar nossas vidas. De volta à biosfera. Se unirmos forças, podemos criar oásis de natureza e consciência dentro desse mundo construído artificialmente. Eu pessoalmente acredito, biosfera e tecnosfera podem coexistir em equilíbrio. Desde que o humano, desde que o ser humano esteja no centro do sistema e não a serviço dele. Vamos cuidar do nosso planeta. Vamos cuidar de nós mesmos. E, acima de tudo, dos nossos filhos. Muito obrigada pela atenção. Seja muito bem-vindo ao Facilite Sua Vida. Eu me chamo Leia Fé e hoje eu estarei narrando uma entrevista que eu encontrei pelo YouTube do Vadim Zeland, que ele deu assim, não é bem uma entrevista, é um seminário, né?
Бороться с системой, где главенствует гонка за прибылью, это все равно, что воевать с ветряными мельницами. Можно жить в системе, пользоваться ее благами Olá, и seja muito пользоваться bem-vindo ao системой Facilite через Sua Vida. нее. Eu me chamo Leia Fé Задача e hoje eu верховного vou estar aqui narrando uma руководителя. entrevista do Vadim Zeland При que eu этом encontrei нужно pelo знать правила YouTube. безопасного E não é существования в não é uma технологической entrevista, системе. é um Все relatório da же conferência, нужно не забывать né, сохранять da биосферные França, que пространства. aconteceu em Постепенно 2012, então faz muitos anos информационные atrás. потоки природы Porém, toda a станут fala que ele достижимы fala ali é uma coisa повсеместной muito вещью. atual que a gente Процесс pode всеобщей é, киберизации не превратится в вечные ver матрицы, agora com сделать muito всеобщую mais информационную intensidade. индивидуальность Então, eu свободной, resolvi trazer aqui para o canal, eu espero que vocês устроить gostem. также биосферу в É, будущее. eu li um Задача pouco mais rápido конференции do мир que состоит в том, чтобы информировать людей о a правилах безопасного entrevista, существования porque eu данной peguei um биосферы texto и da объединить ресурсы entrevista биосферы. e А pedi нашей с вами para задачей является выбор в пользу экологической продукции. Все e очень pedi para просто. IA Мы не можем сломать существующую transformar em uma fala систему, mais fluida, но né? мы можем Porque отдать предпочтение é, индивидуальным товарам и услугам. Как известно, каков спрос, таково и porque a предложение. tradução Во-первых, instantânea aqui оптимизация do биосферы YouTube não é muito через legal, ее tá? Então, isso que eu синтетику, fiz. а также Peguei toda a дебафы и transcrição e регулирующие якобы ajeitei em параметры. formas mais fluidas, mas não Соответственно, saiu do tema, возможность tá falando смесить exatamente a mesma определенные coisa que ele falou количество ali, и синтетику talvez um pouquinho de palavras a menos ou a если mais, есть и будут, talvez não, mas a нельзя. menos, Во-вторых, talvez, né? Porque использовать мобильный телефон по ali прямому eu назначению, vejo que ele fala com mais, или um же, pouco как mais de надо detalhes, обозначать parece, às предназначение. vezes, né? Quando eu vou Брать comparar элементы только uma там, legenda где com это a outra. жизненно Mas необходимо. enfim, Держать tá o их mesmo подальше conteúdo. Eu espero que от vocês gostem, использования deixem seu для like, этого. se inscreve no Единственным canal. Aqui действенным no box de средством informação tem для mais недопущения informações. прямого излучения на мозг Gratidão. является Vamos гарнитур, começar. наушники и микрофон на проводе. Именно на проводе, а не посредством какого-нибудь другого излучения. В-третьих, осознанно дозировать входящий поток информации, а также свое непосредственное участие во всеобщей информационной паутине. Можно предложить еще много альтернатив, но уже и таких элементарных мер будет достаточно, чтобы произвести значительные изменения в нашей жизни в сторону биосферы. Если мы объединим наши усилия, то сможем создать биосферный оазис в техногенной системе. Лично я убежден в том, что биосфера и техносфера могут существовать в равновесии, когда система работает на человека, а не человек на систему. Давайте позаботимся о нашей хрупкой планетке, о нас самих себе, а также о наших детях. Благодарю вас за внимание. Je vous remercie pour votre attention. Facilite sua vida.